Alô pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos aí novamente ao Code Rage Brasil 3. Meu nome é Manuel Edésio e eu que vou estar ministrando essa palestra para vocês aí sobre a utilização de listas em aplicativos mobile. Antes de eu começar a me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do meu histórico profissional, falar um pouquinho da Edsoft, né, eu queria justamente justificar com vocês a importância em si de vocês, desenvolvedores Delphi, de assistirem realmente essa palestra. Então vocês devem estar aí agora sentados, né, todo mundo aí conectado, todo mundo ligado e se perguntando, né, realmente eu preciso assistir essa palestra? Será que realmente eu preciso desse conteúdo? Será que isso vai agregar para mim? Será que isso realmente vai ser importante? Né? Então antes de a gente explanar um pouquinho sobre o que a gente vai falar nessa palestra, vamos falar de algumas coisas bem importantes, pessoal. A ABS, no ano de 2013, né, divulgou uma pesquisa de tendências de mercado. E nessa pesquisa de tendências de mercado, né, se falava muito sobre terceira plataforma. Eu queria elencar esses 3 itens aqui para vocês. Tá? Um fala de terceira plataforma, que é o crescimento para as necessidades de inovação. Um especificamente fala de mobilidade, né, que a explosão da mobilidade vai definir os investimentos em TI. Ou seja, indiretamente, o que isso quer dizer para a gente, galera? Quer dizer que o mercado, tá? Essa é uma projeção que a ABS fez até 2020, depois eu abro o restinho de um tópico da pesquisa para vocês, né? Ou seja, o mercado até 2020 vai ser direcionado pela terceira plataforma. E dentro da terceira plataforma, um dos tópicos que a gente tem é justamente mobilidade, ou seja, vai se investir muito em tecnologia móvel, vai se contratar muito serviço de desenvolvimento de aplicativo mobile, né? Tanto a modo empresarial, tanto a modo pessoal, ou seja, realmente vai ser uma explosão aí de solicitações como já vem sendo, né? E outro tópico interessante, né, que a ABS colocou lá atrás, que foi justamente em relação aos devices em si, né, aos equipamentos, aos hardwares, né, que o crescimento de devices, né, seria maior que o crescimento de PCs, que é algo realmente que vem acontecendo. Então, hoje em dia é muito engraçado, né, gente? Você está na rua, você está no ponto de ônibus, você está na estação do metrô, ou você está no aeroporto, né? Você vê que todo mundo sempre está conectado. Todo mundo sempre está na mão com o smartphone, todo mundo sempre está na mão, né, ou com o seu celular, ou com o seu tablet, ou seja, conectado a todo momento, ou seja, gerando aí inúmeros dados, inúmeras informações e abrindo cada vez mais, galera, o que? Oportunidades. Né? Ou seja, nós como desenvolvedores, né, temos aí uma demanda gigantesca para a criação de aplicativos para empresas, para pessoas físicas, uma série de segmentos diferentes de mercado, ou seja, clientes que já temos, clientes que podemos conquistar, né? Então, o que um amigo meu geralmente diz é o seguinte, né? Ou seja, tem dinheiro na mesa, né? Ou seja, quem estiver preparado, pega essa grana. Quem não estiver preparado, vai deixar para o outro. E essa que é a maior verdade, né? Hoje, ou seja, para vocês terem uma ideia, na Idesoft hoje a gente recebe em média, por dia, tá, 2 solicitações de cotação para aplicativos mobile. Tá? Então, ou seja, isso aí dá uma média de 60 leads no mês. E o interessante disso é que mais ou menos assim, metade são empresas pedindo aplicativos, e metade são pessoas físicas, pessoas que têm uma ideia na cabeça, que quer realmente investir, colocar essa ideia em prática, justamente por quê? Porque o aplicativo mobile, quando você cria ele, a gente publica ele lá na Google Play, na Apple Store, a visibilidade que ele tem, né, de poder ser visto, baixado, né, por usuários do mundo inteiro. Então, ou seja, isso cria N oportunidades de negócio para vocês. Né? E certamente vocês já têm muitos negócios que vocês podem explorar, né, vocês desenvolvedores, dentro da empresa que vocês trabalham, né, o pessoal que tem sistema, que vende sistema dentro dos projetos que vocês já têm, dentro dos clientes que vocês já têm. Né? Então, assim, é um potencial impressionante. Né? E aplicativo é uma coisa interessante, né, nos dias de hoje, assim, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Né? Porque, querendo ou não, ou seja, é o dispositivo da moda, é o que todo mundo quer, né? Ou seja, e a tendência realmente é essa aí pelos próximos anos. E um dado interessante daquela pesquisa da Abas que eu estava comentando com vocês, que eles falaram que era justamente isso, ó, que de 2013 a 2020, 90%, galera,
não é 10, 20, 30, 90% do crescimento da indústria de TI será direcionado para tecnologias da terceira plataforma, que naquela época que foi levantada a pesquisa representavam apenas 22% dos investimentos em TI. Ou seja, galera, tá aqui para vocês, não sou eu que estou falando, foi a Abis que falou lá atrás, a gente vem vivenciando isso, né? Ou seja, tem muita coisa para fazer e tem muito dinheiro para ganhar, tá? E aí a gente volta àquela questãozinha, né? Fala, caramba, Manuel, mas o que tua palestra tem a ver com tudo isso? Na verdade quando você desenvolve para mobile, não tem como você fazer um aplicativo mobile sem pensar em lista, galera. É igual você fazer uma aplicação desk sem pensar em DB Grid, né? Mobile é a mesma coisa para lista. Então, ou seja, você sempre vai precisar de um list box, vai precisar de um list view, ou seja, você vai precisar de um desses controles para representar justamente no mobile tudo aquilo que você precisa fazer. Então, acho que por isso é tão importante essa palestra para vocês, tá? Por isso é tão importante conhecer um pouquinho mais como é que funcionam as listas, como é que vê que tudo é muito fácil, tá? Então, galera, vamos lá, vamos pôr a mão na massa e vamos que vamos, cara. Primeira pergunta que a gente se faz quando a gente vem para o desenvolvimento mobile, né? Justamente por estar muito habituado à aplicação desktop, é aquela perguntinha básica, né? Putz, cadê o grid? Caramba, Manuel, vou criar minha aplicação mobile, não tenho lá um DB Grid. E agora, cara, o que eu vou fazer? Galera, por isso que eu falei para vocês que essa palestra era tão importante. Ou seja, quando você desenvolve para mobile, tudo é baseado em listas. Então é assim que a coisa funciona. Se vocês pegarem agora o smartphone de vocês, ou Android, ou iPhone, e for, por exemplo, nas configurações, for no seu playlist de música, for lá no seu álbum de fotos, vocês vão perceber o seguinte, tudo é baseado em listas. Tá? A diferença é que eu tenho formatos visuais diferentes. Então eu tenho aquela listinha que eu tenho algumas imagens com algumas informações de detalhe, eu tenho aquela listinha que eu tenho um controlezinho junto, um botãozinho de liga-desliga, eu tenho aquela listinha que eu tenho uma setinha para o lado que eu posso acessar alguns detalhes, né? Pô, eu acesso lá os meus contatos, por exemplo, né? Igual esse printzinho que eu coloquei aqui do lado para vocês. Vocês vão perceber que em cima, na verdade, o que eu tenho é o quê? É um cabeçalho com os botõezinhos e um textinho, eu tenho um search implementado, tem uns detalhes embaixo, né? E, por exemplo, quando você clica, você vai para uma outra telinha, visualiza um outro tipo de informação. Então, galera, o que acontece? Em aplicação mobile, tudo sempre está baseado em listas. Tá? Dificilmente você vai conseguir criar uma aplicação mobile aí sem utilizar um componente desse. Sempre você vai precisar de algum lado usar uma listinha para fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala em lista, ou seja, diretamente, né, a gente começa a se perguntar, caramba, mas que tipo de funcionalidade eu consigo ter com uma lista dessas? Né? Então, ou seja, tenho parte de buscas e filtros, agrupamentos de informações para que eu consiga organizar melhor a minha lista com cabeçalhos, com rodapé, com grupo, né, group header que a gente chama para poder elencar alguns tipos de informação, informações textuais, que é o comum que a gente está acostumado a ver aí para lá e para cá, informações de detalhes, ou seja, eu quero colocar ali, por exemplo, igual você pega lá, por exemplo, o seu iPhone, né? Quando você vai no Wi-Fi, na configuração de Wi-Fi, o que ele mostra? Ele mostra lá o Wi-Fi para você, e geralmente tem um detalhezinho, que é que rede você está conectada, por exemplo. Então, eu posso ter um texto principal, posso ter um texto de detalhe. Eu tenho lá, por exemplo, a configuração de Bluetooth. Então, eu entro lá, tenho o Bluetooth, e eu tenho um textinho do lado para dizer se ele está ativo ou ele está inativo. Então, ou seja, eu tenho uma série de informações que estão ligadas àquele item de lista. E tem o que a gente chama de componentes embedded, né? Então, por exemplo, tenho a minha lista, ok? Determinei um item aqui da minha lista e cheguei aqui e, pum, coloquei um componentezinho vinculado a esse item da minha lista. Então, como vocês podem ver aqui como exemplo, ó, então aqui eu tenho um exemplo de lista que, por exemplo, eu tenho um texto, apenas com uma setinha para o lado, indicando que eu posso acessar aqui, tenho mais algum tipo de informação. Aqui eu não tenho a setinha, mas é alguma coisa que eu posso habilitar e desabilitar. Né? Aqui eu tenho um textinho e mais uma informação aqui
de detalhe, que é um valor que está vindo, na verdade, que a gente está capturando no nosso equipamento. Ou seja, dá para fazer muita coisa. Então, assim, praticamente o que vocês querem representar, pensando um pouquinho, a gente sempre vai conseguir implementar nos nossos modelos de lista. Então, seguindo aqui com a nossa palestra, falamos de lista, falamos de funcionalidades, ou seja, o que eu consigo fazer. Então, agora, é um aspecto assim muito importante que a gente precisa debater, que é justamente essa quebra de paradigma. Você já deve ter assistido algumas palestras vinculadas a essa parte de lista, em eventos presenciais, em eventos online, né? E uma coisa que a gente sempre bate forte é justamente nisso, ou seja, para você desenvolver para mobile, começar a desenvolver para mobile, você sempre tem que quebrar o paradigma, tá? E a gente sabe que a maioria dos desenvolvedores Delphi aí que estão nos acompanhando aí durante a palestra, né? Ou seja, está enraizado geralmente lá no desktop, né? Alguns fizeram bastante coisa em web, em outras plataformas, em outras linguagens, talvez também com o Delphi, né? Mas, ou seja, acaba tendo aquela origem desktop, né? Ou seja, eu comecei a desenvolver em desktop, sou desenvolvedor desktop, né? Depois tive uma primeira quebra aí de paradigma que eu tive que fazer ao ir para a internet, que você tem uma série de limitações no desenvolvimento web, né? E agora tem uma outra quebra de paradigma que é justamente o mundo mobile, né? Então, ou seja, quem vem de desk tem que quebrar o paradigma para mobile, quem já acostumou com web precisa quebrar o paradigma para mobile, porque eu sempre vou ter uma série de restrições e uma série de limitações, né? Então, ou seja, às vezes a gente olha para o mobile, né? A primeira impressão que a gente tem, a gente fala, caramba, como é que eu vou desenvolver nessa telinha pequena, né? Então a gente fica olhando para as limitações que os equipamentos nos dá, né? Mas se a gente for pensar em limitações, a gente na verdade sempre teve limitações. Ou seja, no desktop eu tenho limitações. Quando você faz lá o deploy da tua aplicação numa máquina do teu cliente, o que vai acontecer? Aquela máquina tem um número específico de memória, né, que ela pode aguentar. Então, por exemplo, né, muitas vezes acontece, né, o cara dá lá um open num client dataset e recebe a mensagem de out of memory. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que a máquina tem uma limitação, assim como a gente tem uma limitação no mobile, né? Então, a primeira limitação que vocês sempre vão se deparar é justamente o tamanho da tela. Então, galera, assim, quando você desenvolve para mobile, vocês têm que repensar, né, muito bem o modelo do desenvolvimento, né? Então, quem vem de desk tem que realmente fazer um estudo, né? Ou seja, Manuel, realmente eu vou ter que colocar na tela só realmente aquilo que eu preciso, tá? Ou seja, ter aquelas informações essenciais apenas e que facilite a vida do usuário. Ou seja, a gente tem uma telinha pequenininha que não dá para pôr muita informação lá. Então, ou seja, a gente precisa aproveitar o tamanho do espaço de tela que a gente tem e dispor os nossos controles da melhor maneira possível, para justamente o quê? Criar uma experiência agradável para o usuário, para que aquilo realmente seja legal, seja gostoso dele pegar na mão, dele manipular, ou seja, dele fazer a brincadeira, né? Então, isso é muito importante, né? E o que eu posso dizer como experiência própria é assim, tudo que vocês desenvolvem para desk ou já fizeram para desk, tá? Certamente vocês vão conseguir embarcar dentro de mobile. Só precisa repensar, né, um pouquinho do modelo diferente, né? Ou seja, o modelo de tratamento disso é diferente, a forma que a gente vai visualizar isso aí realmente é diferente, né? Inclusive a própria embarcadeira postou um case esses dias aí de uma aplicação feita em Delphi que faz justamente lá o controle de câmeras, né? Então, ou seja, quando você pensa em monitoramento de câmeras, né? Você pensa numa tela desk, por exemplo, você pensa na tela desk com um monte de quadradinhos e o cara tá vendo ali 20 câmeras ao mesmo tempo. Então, ou seja, a aplicação mobile que os caras fizeram, que foi muito legal, foi feita em Delphi, vocês vão perceber que, o cara vê uma câmera no máximo 2 por vez. Ele rola com o dedo e vai vendo outras câmeras, entendeu? Então, ou seja, foi mudado justamente esse tipo de interação. O mobile é aquela coisa bem mais objetiva, né? Bem mais a forma que você quer atingir o teu usuário final. E uma coisa interessante, né, que a gente primeiro falou das limitações, né, mas quando você pensa mobile, é uma coisa legal também que vocês têm sempre que pensar, é pensar um pouco fora da caixinha, porque você pensa em desenvolver, quando você faz essa analogia desktop mobile, você fala assim, legal, quero ter uma aplicaçãozinha aqui no mobile, por exemplo, para que o cara possa ver
o dado estatístico dele, para que o cara possa emitir um pedido e ele está lá na rua. Só que vocês têm que pensar também o seguinte, o mobile tem um monte de recurso embarcado que vocês podem utilizar. Então você imagina, putz, cara, o cara vai tirar pedido na rua. Então, caramba, uma coisa que a gente não consegue fazer com outros dispositivos ou outras aplicações, a gente consegue fazer com o mobile, como por exemplo, eu quero usar o GPS do equipamento, pegar a localização para ter certeza que esse cara está tirando realmente o pedido lá na lojinha lá do meu cliente. Será que esse cara não está tirando o pedido de casa? Né? Então você começa a dar uma outra riqueza de informação para o teu cliente final, que vai justamente receber essas informações. Então eu tenho GPS, eu tenho mapa, eu tenho conexões via Bluetooth, ou seja, galera, dá para fazer muita coisa legal. Ou seja, é um mundo de ideias aí que vocês precisam desbravar, né? Desbravar aí, né? E nesse primeiro momento, né, a gente pensa em apenas embarcar uma aplicação com alguma coisinha a mais, mas tem muita coisa que dá para fazer. Né? E aí uma outra coisa importante, quando a gente fala justamente dessa quebra de paradigma, de repensar como é que eu vou fazer, como é que vai ser, é o quê? Que vocês têm diferentes tipos de equipamento. Então o que acontece? Quando o cliente contrata um desenvolvimento mobile, né, uma das primeiras coisas que vocês precisam entender é o quê? Legal, isso é um desenvolvimento que vai rodar no smartphone, vai rodar também num tablet, ou é só num tablet. Às vezes o cara chega para você e fala, eu quero uma aplicação para tirar pedido de vendas. Mas eu quero uma aplicação para tablet de tantas polegadas. Então você já consegue pensar melhor no que você vai dispor naquela tela. É claro que você vai dispor aí num tablet, aí num iPad, por exemplo. Se você for levar para uma telinha, né, de um iPhone, né, ou de um outro equipamento, aí, um outro telefone celular Android, ou seja, a mesma informação que você leva para lá, você não consegue levar para cá. Então você precisa sempre fazer uma análise de tudo, de todo o contexto. Né? Que equipamentos a gente vai utilizar, que equipamentos a gente vai ter que lá na frente homologar, tamanhos de tela, como é que eu vou dispor isso, e por aí vai. Tá? Então esse é um outro detalhe importante na hora de construir essas nossas aplicações mobile. Então vamos lá, galera, seguindo aqui. Quando a gente fala de lista, né, a gente tem esses dois caras aqui para a gente trabalhar. E quando você compara Listbox e Listview, né, a gente tem sempre umas diferenças principais, que eu digo que são aquelas diferenças que vocês precisam conhecer para na hora de desenvolver, saber que tipo de componente realmente vocês vão utilizar. Então, por exemplo, quando eu falo de um Listbox, eu estou falando de quê? De um componente que ele é ideal para listas curtas. Então, quando eu pego, por exemplo, o meu iPhone na mão e vou lá em configurações, é o tipo de lista ideal para um Listbox, que é uma lista que tem um screw mínimo, ou seja, eu não tenho tantos itens assim, tá? Eu tenho elementos que eu posso configurar aí cada item individualmente, ou seja, um item é um botãozinho, outro item é um textinho, né? Ou seja, as customizações elas são mais individuais para cada item. Eu tenho bastante flexibilidade, galera, para fazer isso. E quando eu falo de um list view, eu estou falando o quê? Que na verdade é um componente que vai ser utilizado para listas longas associadas a dados com um screw, ou seja, já é uma dimensão bem diferente de um listbox. Tá? E uma coisa interessante do list view é que, por exemplo, você pega lá as configurações do seu celular. Você vai reparar que, cada item é de um jeitinho geralmente diferente. Agora você vai lá e acessa os contatos, por exemplo, no seu celular. Ou seja, é uma lista gigante com a quantidade de contatos que você vai ter. E vocês vão reparar que visualmente, cada item, que seria o quê? Cada contato que está lá, tem a mesma, a mesma característica visual. Ou seja, não tem um contato que visualmente é diferente do outro. Geralmente eles mantêm o mesmo padrão, geralmente eles mantêm uma mesma característica. Então, pessoal, seguindo aqui, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui de um listbox. Tá? Então, o que acontece no listbox? O tratamento do listbox ele é individual por item. Então, se vocês forem reparar aqui, nesse meu exemplo, então, por exemplo, eu quis criar aqui uma telinha de configurações. Então, reparem, tem um cabeçalho definido. Aqui, chamei um carinha de modo avião. Ou seja, peguei meu celular lá e tentei fazer mais ou menos o que eu tenho lá. Putz, do lado do modo avião, defini uma imagenzinha.
e defini um botão de habilitar e desabilitar. Aí coloquei um outro íconezinho ó, que representa o Wi-Fi. Se vocês repararem esse item acima, ó, esse botão, vocês vão perceber que eu vou adicionar ele individualmente, depois eu vou mostrar isso para vocês. Mas aqui eu não tenho setinha, não tenho bolinha, não tenho nada. Já esse cara, repara que eu já coloquei uma setinha. Ele tem um texto, tem mais um texto de detalhe e tem uma setinha vinculada. Ou seja, que indica o que para o usuário? Opa, aqui tem mais alguma coisa. Então, eu defini um outro nível aqui de grupo dentro da minha lista. Coloquei mais um item, chamei esse item de Bluetooth. Ó, texto de detalhe, inativo e a setinha de novo. E para deixar o negócio bonitinho, eu estou usando aqui um componente chamado Stylebook, que depois eu vou mostrar para vocês, que dá para a gente aplicar diferentes estilos. Tanto quando eu tenho Android, quando eu tenho iPhone. Tá? Então, pensou em listbox, o que eu tenho que pensar? O tratamento individual por item, ou seja, posso ter um item de cada jeito. Tá? Tem o controle de Search Box. Galera, isso aqui é muito legal. Você criou a sua lista, colocou o Search Box, executou a aplicação, o Search já está funcionando. O cara digita lá e já está pesquisando. Ou seja, é coisa de Delphi mesmo, cara, coisa de embarcadeira. Como eu falei, tem diferentes tipos de item, né? Posso ter item de grupo, né? Item de group footer, header, os itens individuais e por aí vai. Quando eu falo de list view, ou seja, a coisa já muda um pouco de figura. Aquilo que eu estava falando para vocês. Aqui eu tenho a representação de um list view, ok? Peguei lá uma tabelinha minha lá e mostrei os dados aqui para vocês. Então reparem, legal, eu tenho aqui um header, tenho aqui um texto do item, só que reparem que visualmente, ó, eles são iguais. Ou seja, ó, mesma cor, mesmo fundo, mesmo jeitão, tá? Então é justamente isso. O list view vocês vão utilizar para quê? Utilizar justamente nas aplicações ligadas a dados. Então, ou seja, eu vou ter lá meu client dataset que está recebendo uma informação e vou ligar nesse cara, tá? Para poder dispor essas informações para vocês. Esse cara também é muito legal. Também tem a opção de search, ou seja, eu posso colocar um search aí visível para o meu usuário poder pesquisar. Tem uma opção também de edit mode, ou seja, eu coloco em modo edição e ele abre os carinhas para eu poder selecionar, poder fazer uma brincadeirinha. Isso é muito legal. Tá? Os itens dele, tá? Também eu tenho aquela característica. Tá? Eu tenho um item que representa o item, eu tenho um item de cabeçalho, tenho um item de rodapé e por aí vai. E uma coisa legal que eu vou ensinar para vocês depois é o quê? É que esse item, que geralmente a gente costuma ver só com um textinho assim, né? Eu posso incluir aqui vários níveis de detalhe, tá? Ou seja, o que a gente chama de multi-detail. Esse cara pode ser multi-detail. Então, posso listar aqui o nome do cara e aqui o telefone, o endereço, mais uma série de informações e deixar a coisa muito mais legal para o nosso desenvolvimento. Beleza, galera? Até aqui? Então, vamos seguir. Chega de falar e aí vamos realmente começar aqui com os nossos exemplos. Então, pessoal, aqui dando continuidade, vou abrir aqui a minha VM. Opa, peraí, galera. Legal. Então, na minha VM eu tenho aqui já um exemplinho aqui criado com listbox, mas vamos fazer uma brincadeirinha nova aqui, ó. Vou pegar aqui o meu listbox, okay? Vou criar um novo formulário. Beleza, o novo formulário está aqui, legal, vou salvar esse formulário. Quando eu crio meu formulário, né, vocês vão reparar o seguinte, né? Ele sempre cria o formulário, ele cria aqui nessa visão master, tá? Esse recurso que a gente tem no Delphi agora, que justamente eu posso chegar aqui, ó, falar, putz, cara, eu vou criar um visual específico para o iPhone 4. Então, o que vocês vão reparar? Se eu pegar aqui, ó, e adicionar um componente listbox, ó, adicionei o componente listbox. Se eu clicar aqui e voltar no master, olha lá, galera, o listbox está adicionado aí. Se eu vier aqui criar um cara para Android, esse cara também já vai ter o listbox lá. Então, isso é um recurso maravilhoso. Por quê? Quando você tem uma aplicação que você vai fazer deploy em dispositivos diferentes, você consegue customizar, dispor de formas diferentes esses componentes na tela, em posições diferentes. Então, isso ficou fantástico, esse recurso novo aí, que foi colocado no Delphi. Então, a embarcadeira está de parabéns por isso daí,
porque a gente já fez algumas aplicações com as versões antigas, onde a gente não tinha esse recurso e praticamente a gente tinha que fazer isso tudo na mão, galera. Era punk mesmo. Então, ó, vou pegar aqui o meu listbox, ok, vou colocar ele para alinhar client, beleza? Chego aqui agora, ó, botão direito, add item, e aí eu tenho uma série de opções que vocês podem utilizar. Então, por exemplo, ó, vou colocar um listbox header. Adicionei meu listbox header, vou chegar aqui agora, vou pegar o que? Um label, ok, ó, vou pegar um labelzinho aqui. Então, esse meu label aqui, a gente vai chamar esse cara de configurações. Ok, meu label está aqui, bonitinho. Configurações. Vou deixar ele aqui bonitinho, negrito, ó, tá aqui. Legal. Põe a linha e faz o resto da brincadeira. Então tá aqui, configurações. Vou chegar aqui agora, ó, add item, e vou adicionar o quê? Um listbox item. Ok, vou adicionar mais um listbox item. Posso chegar aqui agora, ó, add item, vou adicionar um group header. Adicionei o group header e aí adiciono, por exemplo, mais itens. Então, legal. E aí o que você vai falar? Putz, Manel, legal, agora adicionei meus itens aí e eu quero começar a customizar esses caras individualmente. Né? Então, por exemplo, vou chegar nesse carinha aqui. Vamos chamar esse cara aqui, por exemplo. Lá. Deixa eu fechar esses caras aqui para me facilitar. Então, legal. Esse cara aqui, vamos falar, vai representar o meu Wi-Fi. Beleza, coloquei o textinho aqui, Wi-Fi. Pô, Wi-Fi seria o quê? Seria um liga-desliga. Então, bacana. Vou vir aqui na minha paleta de componentes. Opa. Vou adicionar meu componentezinho aqui, ó. Liga-desliga. Se eu quiser já sair com esse cara setado, ó. Checked, pum. Deixou ele setado. E legal, já criei um cara aqui que representa o meu Wi-Fi. Putz, aí eu vou chegar aqui nessa minha segunda informação. E aí, por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que eu queira ter um cara aqui, né, que tenha, por exemplo, uma informação adicional, né? Por exemplo, quando vocês têm lá aquele item que representa o Bluetooth, né, ó, Bluetooth ou Bluetooth, né? Dependendo da galera aí como é que fala, ó. Então, por exemplo, eu vou pegar esse textinho aqui e vamos fazer um cara igual lá pra gente brincar, né? Copiei o texto pra gente não perder tempo. Então, putz, Bluetooth. Geralmente que eu tenho no Bluetooth, tenho lá dizendo se o cara tá ativo ou não tá ativo. Então, o que acontece, pessoal? Esses itens que vocês vão adicionar no listbox, se eu for na propriedade item data, eu tenho uma série de configurações individuais. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, se eu colocar ele como detail, ó, aparece esse ícone. Se eu colocar como more, ó, aparecer a setinha. Ah, e o texto de detail vai ser o quê? Sei lá, ativo ou inativo. Coloquei ativo, mas reparem que ele ainda não apareceu. Depois eu vou mostrar isso daí para vocês como é que realmente vai funcionar. Então, botei o Bluetooth, digitei um textinho ali. Vou chegar aqui no meu header, por exemplo, sei lá, geral. Aí você chega aqui no seu outro item, ó. Vou chegar aqui e vou falar o que eu quero. Putz, quero um checkmark. Quero alguma outra coisa a mais. E outra coisa. Posso chegar aqui ainda e falar o quê? Putz, esse cara vai ter um bitmap vinculado, ó. Download. Pego um botãozinho aqui, ó. Inclusive o botãozinho do Wi-Fi. E vinculei um bitmap. Reparem que esse cara ainda não apareceu. Depois vocês vão perceber, né, quando é que essa imagenzinha vai justamente aparecer vinculada. Isso é um negócio interessante. E quando você começa a desenvolver isso, né, a criar essas listas, a parametrizar, a configurar, você começa tomando um susto. Porque você configura, às vezes, as coisas aqui e não se reflete. Que é justamente o quê? Nas configurações de layouts depois que a gente vai fazer, de estilos e por aí vai. Então, ou seja, a gente vem definindo aqui, vocês podem reparar
exemplinho aqui, ó. Fiz mais ou menos o que a gente está fazendo ali, né? Um botãozinho, uma informação de detalhe e por aí vai. Agora, meu, isso aqui tá feio pra caramba. Como é que eu faço para deixar esse negócio mais bonito? Galera, tem esse super componente aqui, ó, que é o Stylebook. Vou colocar aqui o meu Stylebook, beleza? Duplo clique nesse cara e vou dar um load. Então, para facilitar a vida aqui, eu já deixei o caminho aqui onde o meu Delphi instalou aqui alguns estilos. Eu vou apontar para aquela pasta, vou pegar aqui, por exemplo, ó, iOS Black. Vou abrir, vou dar um Apply and Close. Beleza, não mudou nada ainda. Putz, Manuel, o que aconteceu, cara, que não mudou nada? Não mudou nada pelo seguinte, o Stylebook é um componente que ele está vinculado ao meu formulário. Então, ó, se eu pegar meu formulário, for aqui em Stylebook, vincular, olha só, galera, já tomou cara agora realmente, né, de iPhone. O negócio agora já está ficando mais bonitinho. E vocês vão começar a perceber que eu tenho uma série de estilo, parametrizações, que a gente pode começar a vir brincando. Vocês vão ver que alguns refletem, alguns para refletir tem que estar combinado com outras coisas, e por aí vai. Então a gente acaba tendo que vir, né, configurando, tratando esses caras aí, né, para justamente fazer essas informações aí refletirem, galera. Agora olha só que interessante. Vou pegar aqui meu list box, ok? Que é aquele componente que a gente estava falando até agora, adicionando os itens e por aí vai. E a gente vai reparar aqui, ó, que no meu list box a gente tem algumas informações aqui, algumas parametrizações que são bem interessantes. Então, por exemplo, essa group kind, ó, plain e grouped, ó, já dá uma mudada. E combinado com as coisas que eu tenho, é justamente da forma que as coisas vão refletindo. Então, por exemplo, ó, lembra daqueles itens de detail que não estavam aparecendo? Então, se eu vier aqui, ó, Default Item Styles, Item Style. Cheguei aqui, ó. Tá vendo que tem item que ele fala, List Box Item Right Detail. Putz, olha lá, galera, o cara apareceu. E apareceu a imagenzinha agora também. Então, repare que esse cara reflete diretamente em tudo que vocês configuraram, ó. Tem um monte de configurações aqui que a gente vai fazendo e, ó, vai refletindo nas coisas que a gente está fazendo. Então, ou seja, a gente vem dando uma brincada aqui para ver justamente, ó, como é que as coisas justamente vão se comportando. Então, repare que na hora que eu mudei aqui, ó, de plain para grouped, olha só, ele já deu uma arredondada aqui nos meus controles. Eu pego aqui o meu Stylebook, por exemplo, ó, download, pego esse transparente, ó, já mudou um pouquinho. Posso pegar aqui também, ó, se eu vier na pasta de fora, tem um monte de coisas legais aqui, ó. Então eu posso vir aplicando e ver como é que esse cara está se comportando. Então eu vou dar um load aqui, vou voltar no Android, Android não, vou pegar o iOS, Black, Apply and Close, que era o carinha lá que a gente estava mexendo, ok? Para criar esse visual. Então vocês viram que assim, meu, a gente vai customizando, vai fazendo as coisas, vai setando alguns parâmetros e realmente as coisas vão aparecendo e vão justamente fazendo sentido para a gente. Tá? Então isso é importantíssimo. Eu tenho uma série de combinações de style, de posicionamento, de como é que você quer fazer. Ah, eu quero customizar só um. Vocês viram que eu selecionei aquele item diretamente, vim aqui, ó, nesse cara e disse como é que eu quero que ele se comporte, né? Porque você tem aquela configuração geral, mas você pode vir configurando também individualmente. Então, galera, dá para fazer um monte de coisas. E o legal aqui, ó, além de tudo, que eu tenho lá o Search Box. Deixa eu arrumar os carinhas aqui direitinho. Viram aí? Adicionei o Search Box, ele já está aparecendo aqui para mim. Tá? Uma outra coisa interessante também, aquilo que eu estou falando, conforme eu vou adicionando os componentes, ele está parando aonde? Está parando aqui no Master. Mas aqui está tudo zoneado. Dá uma olhada. Se eu quiser, por exemplo, rodar esse cara em Win32 para fazer algum teste, ver se está tudo direitinho, posso vir por aqui, dou aqui uma organizada nesse cara, né, para dizer mais ou menos como é que eu gostaria de ver as coisas.
Então, se eu escolher aqui, ó, plataforma aqui como Win32, vou dar um build aqui. Ok, esse form não é o form 3. Ok, vamos só configurar para esse cara aparecer primeiro, para vocês poderem visualizar. Vou executar aqui. E estou executando em Win32. Ó, digitei 3, pegou 3, digitei 4, pegou 4, ou seja, já está tudo aqui funcionando bonitinho para vocês. Então viram só, pessoal, viram só como é que é fácil, né? E clico como assim, cria para o iPhone, poderia chegar aqui agora e definir um layout para o Android e assim seguindo aí sucessivamente. Legal. Então falamos do List Box, agora a gente vai para a próxima etapa, né? Vamos falar um pouquinho de List View. Então, pessoal, seguindo aqui agora com o List View. Ok, vamos lá. Então, vou fazer o mesmo esqueminha. Vou criar um novo formulário. Opa, vamos lá, por aqui que é mais fácil. Ok, salvei esse cara. Então, vou pegar aqui iPhone. Vou colocar um List View. Legal, o List View está aqui. Vou dar uma line para ele aqui. Para client, beleza? Então, eu vou colocar aqui um client dataset. Vou adicionar esse cara aqui, ó. Como eu falei, ó. Tudo está se refletindo no master. Como eu vou executar aqui rapidinho que vocês viram em 32, vou relacionar esses caras por aqui. Então, meu client dataset aqui para facilitar. Ok, vou puxar um XMLzinho aqui para a gente poder fazer a brincadeira. Pedir aqui um byte visual. Então, apareceu aqui, ó, List View. Ok? E apareceu aqui para mim o meu client dataset. Então, repare que eu tenho aqui, ó, item header, que é o meu cabeçalho. Putz, cabeçalho, eu quero o nome da companhia. Pum, arrastei. Tá lá o nome da companhia. A item, eu quero o first name. Tá lá esse cara. Select value, eu quero o ID. Tá lá esse cara. E uma coisa extremamente importante quando você trabalha com List View é pegar aqui o asterisco e ligar na propriedade sync. Inclusive vai te fazer uma pergunta aqui, se você quer justamente fazer esse relacionamento. A gente vai confirmar esse cara. E esse cara, na verdade, vai manter eles aqui sincronizados. Então, não sei se vocês repararam aqui, quando eu fiz o link aqui, inclusive ele tirou aqui, na verdade, o meu campo ID, ou seja, na verdade, refez esse link. Isso aqui serve justamente para poder manter os componentes sincronizados. Eu queria justamente mostrar isso para vocês e relembrar o quanto isso é importante. Então, galera, fiz toda a ligação aqui e os caras já estão aqui aparecendo para mim. Tá? Se você chegar aqui embaixo, ó, vamos pegar aqui embaixo. Cadê? Ó, Search Visible. Coloquei um true, pronto, já apareceu um searchzinho lá em cima. Vamos colocar aqui para o Enter para a gente poder rodar esse cara. Deixa eu só ajustar aqui esse formulário. Ok, tá certo, form 2. Vou executar. Então, vamos dar uma olhada, galera. Olha só que coisa legal. A gente não escreveu nenhuma linha de código. A gente colocou um componente, colocou um client dataset, carregou os dados e o negócio já está aqui, ó. Olha lá, pesquisa funcionando. Ou seja, toda a brincadeira já aqui com tudo funcionando para a gente. Agora, olha só que interessante. Cara, Manuel, legal. Você mostrou o cabeçalho, mostrou o item aqui, meu, tá tudo aparecendo, tudo sincronizadinho, bonitinho. Só que, putz, eu queria visualizar mais informações. Eu consigo fazer isso? Consegue, galera. O que acontece? A gente tem uma propriedadezinha aqui, ó, no meu item appearance. Então, quando eu pego o item aqui, olha que legal. Multi-detail item. Repara que ele ficou maior. Se eu voltar agora no bind visual, olha só que interessante. Espera aí, deixa eu salvar
esse cara aqui. Verifica aqui. Multi-DT, o item. Tive que forçar um refreshzinho aqui. Repararam que apareceram, ó, DTI 1, 2 e 3? Então, olha que legal. Vou pegar aqui agora, vou falar, ó, DTI 1, Permit Method, DTI 2, Customer, DTI 3, Cópias. Olha que bacana. Olha o que ele foi montando aqui para mim. Montou o header e montou as informações do item com aquele grau de detalhe que eu fui parametrizando, que eu fui configurando aí. E aí, para a gente finalizar esse cara aqui, deixar esse cara bonitinho, olha lá. Vou meter um stylebook, vamos puxar ele aqui no iPhone, né, para ficar legal. Então, deixa eu pegar aqui o meu stylebook. Ok. Vamos dar um load. Já está aqui o nosso caminho bonitinho. Vou pegar um dark aqui. Apply in close. Ok. Depois não pode esquecer, galera, ó. Ir no formulário, stylebook. Liga. Olha lá que bacana. Olha lá que lindão que já ficou. Meu, a gente já criou uma lista aqui com o search, com tudo ligado, bonitinho aqui e funcionando. Realmente, pessoal, fantástico. E reparem aquilo que eu falei para vocês. Não adianta criar aplicação mobile sem lista. Tem que ter lista para justamente dar as funcionalidades que vocês esperam, fazer tudo o que vocês estão justamente esperando aí. E aí, pessoal, para finalizar, tá aí o meu e-mail, manuel10@desoft.com.br. O que vocês precisarem, tiverem de dúvida, tá? Quiserem qualquer outro tipo de informação, tá? Pode me contactar, eu sempre respondo os e-mails, tá? Às vezes eu levo um dia para responder o e-mail, mas eu sempre respondo a todos. Se vocês precisarem de qualquer ajuda também, consultoria, mentor, o que for preciso, é só entrar em contato com a gente, tá? Depois dá uma entradinha no site lá da Desoft também, para dar uma olhada no leque de serviços que a gente presta, tá? Eu queria agradecer a todo mundo aí, espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, e até o próximo. Até mais. Obrigado.